Olá, boa tarde. Meu nome é Laís Valente. Hoje a gente está iniciando mais um Papo PENAB e a gente vai falar sobre o que muda na PENAB com o marco regulatório do fomento à cultura. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros, nariz arredondado, os olhos castanhos, estou com uma blusa vinho de manga longa e de gola alta, usando um microfone preto e atrás de mim tem um fundo embaçado. Eu trabalho na Diretoria de Assistência Técnica, Estados, DF e Municípios, e hoje a gente vai dar continuidade aos Papos Penabs, que está rolando toda quinta-feira, voltada para vocês, gestores públicos de cultura e, eventualmente, também agentes culturais, todo mundo que atua aí com arte e cultura nos estados, nos municípios. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema que deu o que falar, principalmente porque semana passada a gente teve aí a aprovação da nossa lei que institui o marco regulatório do fomento à cultura. Então, hoje, inicialmente, eu vou passar a palavra para a Tereza Cristina, que é nossa diretora de fomento direto aqui do MINC. E é contigo, Tereza. Boa tarde. Você está sem áudio, Tereza. Liga seu áudio aí. Opa, desculpa. Boa tarde. Boa tarde a todos, colegas de mesa, a gestores culturais, agentes que estejam nos assistindo nesse momento. Eu sou uma mulher parda, de cabelos cacheados, 60 a mais, estou usando um lenço, uma fita de cor caramelo, trajando um vestido cinza decotado. Estou usando o microfone e fone sobre a cabeça, e nesse momento, então, quero parabenizar primeiro a iniciativa de se realizar essa live e dizer o seguinte: o marco regulatório do fomento à cultura, ele é um documento que tem sido esperado por nós, porque ele facilita demais o trabalho que a gente vai fazer ao longo da PNAB. Como todos sabem, a PNAB tem 5 anos de execução. Ele é uma plataforma que organiza muitos dos mecanismos que já existiam, mas que estavam dispersos em legislação diferente. Ele é a bendita caixa de ferramentas, né, que pode nos auxiliar nesse processo de execução. Nós, na Secretaria de Fomento, sempre erro esse nome, nós da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural, somos responsáveis por repassar o recurso aos estados e municípios e auxiliá-los no processo de execução. Sobre esse ponto de vista, né, na Transfere Gov, os planos de aplicação anual de recursos, a organização do seu planejamento, enfim. E tudo isso, o marco regulatório traz como componente uma segurança para o gestor na escolha dos processos que vai executar, da forma como vai executar, e também nos dá clareza. Ele alinha a linguagem, ele alinha os processos, ele orienta a execução. Então, assim, nós temos agora à nossa disposição para que essa grande pactuação nacional aconteça e que nós possamos rodar esse processo com bastante agilidade, com segurança jurídica, com qualidade na entrega que fazemos, nos organizarmos a partir do que se oferece para esse marco regulatório. Eu tenho certeza que nós estaremos virando a chave de qualidade no processo de execução das políticas culturais federalizadas, como é o caso da PNAB. Nós temos um componente importante, que é o fato de que a PNAB ela se executa dentro do Fundo Nacional da Cultura, que é o componente do Sistema Nacional de Cultura, que também abriga uma série de questões associadas a esse pacto e aos resultados que a gente precisa entregar para a sociedade. Ele realmente chega em boa hora, e eu espero que, a partir dessa nossa primeira conversa, a gente possa correr uma trajetória bastante profícua, né, de execução, de qualidade, fazer história com isso. Obrigada, Tereza. Pessoal, quem tiver dúvidas sobre o marco regulatório do fomento, no âmbito da PNAB, pode mandar as dúvidas aí no chat, que a nossa equipe vai
fazer aí uma triagem e ao final da apresentação a gente vai tirar aqui algumas dúvidas, tá bom? Lembrando de fazer dúvidas realmente relacionadas ao nosso tema daqui de hoje. Agora eu vou passar a palavra para a Kizzy Colares Antunes, que é a nossa consultora jurídica aqui do MINC. Kizzy? Obrigada, Laís. Primeiramente, boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu sou a Kizzy, estou como consultora jurídica aqui do Ministério da Cultura desde maio deste ano. Queria também cumprimentar os meus colegas aqui de evento, Tiago, Tereza, Laís. Vou fazer minha autodescrição agora. Eu sou uma mulher negra, eu estou usando um macacão de alça vermelho, eu tenho cabelo crespo, na altura dos ombros, a minha idade é 40 anos, estou usando um fone de ouvido daqueles simples, auriculares, com microfone. No meu fundo está a minha sala, é uma parede bege com uma obra de arte que já estava aqui quando eu cheguei, que eu gosto muito de deixar no cenário quando eu participo de reuniões online. Bom, em continuidade ao que a Tereza falou, o marco regulatório do fomento, ele é, com certeza, uma expressão de segurança jurídica. Eu acho que eu não acompanhei a tramitação do PL, né? Isso aconteceu antes da minha chegada, mas desde que eu estou aqui, e que eu comecei a me aprofundar nesses temas e nos atos normativos aqui do Ministério da Cultura, que é o nosso cotidiano aqui na consultoria jurídica, o que eu percebi é que antes do marco, o que existia era uma profusão de atos normativos, tanto legais, quanto no nível de decreto, quanto em portaria, que precisavam ser consultados para a gente pensar nas nossas ações, né? E muitos deles, né, a gente tinha que fundamentar em instrumentos com status inferior à lei, né, decretos. A grande conquista do marco é justamente trazer segurança para os gestores, para o MINC, para os agentes, quando executam e quando fazem, né, as ações culturais, porque é uma consolidação daquilo, de muito do que já existia e de muito do que a gente já fazia, e também, né, inovações e criações de instrumentos que são específicos. E eu acho que segurança jurídica com especificidade é um ganho imensurável e, assim, não é comum a gente marcos regulatórios no âmbito da esplanada, então uma conquista para o Ministério da Cultura que é incalculável. Eu acho que o sonho de todo o Ministério é ter um marco para chamar de seu, e a cultura conseguiu isso com méritos dessa equipe, né, que é muito competente, com méritos do Tiago, que participou muito da formulação, do Léo Lessa, da Clarice Calisto, do esforço da ministra. Acho que é um esforço conjunto que culminou numa conquista que é quase inacreditável, né? Facilita demais a minha vida, a gente ainda está nessa fase de construção de entendimentos, né? A próxima fase vai ser a regulamentação, mas, de todo modo, é inegável que tratar desses assuntos, formular, colocar em execução e até responder questionamentos ficou mais fácil por causa do marco. Obviamente, a gente vai perceber durante a leitura que algumas questões podem parecer conflitantes, mas até agora, né, pelo que a gente analisou aqui na consultoria jurídica, não há nada que não possa ser superado com uma interpretação que não precisa de malabarismo. Então, eu acho que o mais legal desse evento hoje, dessa live, é também nos forçar uma reflexão a respeito de quais são, né, as necessidades que vão advir da publicação, da edição dessa lei a partir dos gestores. E também nos ajudar nessa construção de entendimentos. Eu acho que esse é o momento ideal para a gente fazer isso, que a coisa está começando, a gente está começando a aplicar nos nossos primeiros atos, já surgiram, né, algumas discussões sobre alguns dispositivos, então consolidar isso com a participação de vocês, eu acho que é fundamental. Obrigada, Kizzy. Vamos passar agora a palavra para Tiago Rocha Leandro, diretor de assistência técnica a estados, DF e municípios, que vai expor aqui um pouco como que vai funcionar essa aplicação do marco, como que isso interfere diretamente na PENAB, inclusive nos editais que já estão lançados aí pelos entes federativos. É contigo, Tiago. Maravilha, obrigado, Laís. Iniciar fazendo a minha autodescrição.
Eu sou o Tiago, sou um menino branco, alto, dos cabelos pretos, de uma barba preta, começando a surgir cabelos brancos desde que eu ocupei esse ministério. Estou vestindo uma camisa azul e um blazer branco com um fone de ouvido preto. Eu estou atualmente como diretor de assistência técnica a estados, Distrito Federal e municípios, aqui no âmbito da Secretaria dos Comitês de Cultura, neste MINC novo, recriado, comandado pela ministra Margarete, pelo secretário Márcio Tavares, e é muito bacana, muito incrível a gente estar aqui hoje falando sobre o marco do fomento, que virou lei. Eu tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar esse processo lá atrás, na criação. Em 2021, foi apresentado o projeto de lei 3905, que instituía o marco regulatório do fomento à cultura, no cenário político muito adverso. Nas discussões ali, se propôs um projeto muito qualificado, com audiência pública, com diálogo com gestores, com ampla participação social na sua construção. Um projeto de iniciativa da deputada Áurea Carolina, depois subscrito pelos deputados Túlio Gadelha, Benedita, e depois por uma série de outros parlamentares dos mais diversos campos, que foi aprovado em todas as comissões na Câmara, no Senado, e virou lei. Virou lei esse ano, sancionado pelo presidente Lula. Então, a gente tem hoje, como disse a doutora Kise, um marco, a cultura, né? Nós, fazedores, trabalhadores de cultura, temos um marco regulatório para chamar de nosso. Antigamente, historicamente, sempre se falou que a cultura, o fomento à cultura não poderia ser tratado da mesma forma de uma ponte, de uma obra de calçada, e isso era um desafio, não do ponto de vista sociológico, político na fala, mas do ponto de vista jurídico-administrativo. Então, hoje, quando a gente afirma essas questões, que a cultura tem especificidades, tem peculiaridades, tem que ter um regramento próprio, a gente não está falando mais só no âmbito da teoria. Hoje é fato, é realidade administrativa, jurídica, a cultura tem uma legislação própria e a lei tem que ser aplicada. Sempre eu coloco os colegas advogados aquele velho ditado, a lei é dura, mas é a lei. Então isso tem que se valer também para agora, né? Para quando a lei nos favorece, quando a lei tem garantias, especificidades que observam a diversidade cultural. Então, nosso objetivo aqui hoje é fazer uma apresentação de maneira breve dos principais pontos do marco do fomento à cultura em relação à PNAB. É importante a gente delimitar o escopo dessa atividade hoje, né, para deixar nítido de que, olha, a gente, dentro do Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura ainda vai promover uma série de atividades, né, vai se debruçar sobre o processo de regulamentação do marco, então a discussão do marco de maneira mais profunda e geral ainda vai ter várias etapas, com ampla participação social, mas, principalmente, notando que isso vem gerando dúvida nas gestões estaduais, nas gestões municipais e muitos fazedores e trabalhadores da cultura, e como é que fica agora a execução aqui no meu estado, no meu município, da Lei Paulo Gustavo, mas principalmente da PNAB com o marco. Mudou tudo? Tem que parar, tem que cancelar os editais, tem que reescrever. Então, diante desse diagnóstico, foi pensada a construção da atividade de hoje para falar especificamente sobre esse momento, para ser na verdade, aqui a gente está simbolizando um pontapé inicial num processo de ampla discussão e participação, regulamentação participativa que vai ocorrer no âmbito do mar. Então, a gente já foi citado aqui, mas eu não poderia deixar de registrar novamente o nosso eterno agradecimento aos autores do projeto, àqueles que construíram o projeto ali na ponta, mesmo sem serem parlamentares, então o Léo Lessa, a Cris Ramires, o Marco Souza, a Clarice Calisto e tantos outros pensadores e construtores da cultura. Mas bora lá. Vamos fazer aqui agora, espelhar uma apresentação para vocês. Ao final dessa apresentação, nós vamos abrir para perguntas, para questionamentos, que é um momento mais rico, né? Da gente poder dialogar ali com a realidade que está acontecendo no seu território, no seu município. Vamos lá. Pois bem, primeiro sobre a aplicação da lei. Quando a gente está falando do marco do fomento, a gente está falando da lei 14.903 de 2024. Então, vamos lá, todo mundo memorizar, decorar essa lei,
E sempre quando virem com a 866, né? Que nem é mais 866, agora é a 14133. Mas sempre quando jogarem a carta da 14133, da 866, você vai dizer, opa, o senhor já conhece, a senhora, o doutor, a doutora já conhece a Lei 14.903 de 2024? Aí ela vai dizer, não, pois é, semana passada foi sancionado pelo presidente, tem que se atualizar, agora mudou o entendimento. Essa lei é uma lei de aplicação geral, né? Ela é para a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ela vai dar no corpo, já do seu artigo 1º, essa diretriz, que a lei se aplica não só à União, como também aos estados, o Distrito Federal e municípios. A gente colocou aqui, inclusive, este parágrafo. A lei 14.903, está para o fomento à cultura, tal qual a lei 14.133 está para as licitações e contratos. É nesse patamar, minha gente, é nesse patamar de grandiosidade, de importância, de singularidade, né? Então, uma lei que tem validade de forma geral, nacional, uma lei mais recente, né? No direito, quando duas leis confrontam em nível hierárquico, você sempre vai ver se uma é superior à outra, se não for, olha, qual é a mais recente? Aplica a mais recente. Qual é a mais específica? Aplica a mais específica. Então, a gente está diante de um marco do fomento que é não só mais específico, como também mais recente em relação à sua aplicação no âmbito do fomento à cultura. Tá? Já posso usar o marco regulatório do fomento à cultura hoje? Já. A resposta é sim. Por quê? Porque os termos da legislação da 133, que é a lei de licitação, eu já estou confundindo, vou falar da 14133, agora eu fico confundindo com o marco do fomento. Os termos da legislação do marco do fomento a gente está diante de uma lei que é autoaplicável. O que isso significa? Que ela não demanda obrigatoriamente de uma regulamentação para ela entrar em funcionamento, para ela ser cobrada, para ela ser exigida, aplicada. No momento que a lei é sancionada pelo presidente da República, ela já está valendo. Então, não só ela pode, como ela deve ser aplicada a partir de sua publicação. Ou seja, editais publicados a partir de 28 de junho devem ser elaborados com base nessa nova lei. Mas calma lá, né? Não precisa se desesperar, que a gente vai ver logo mais adiante que, principalmente, os editais elaborados, executados, considerando os termos do decreto do fomento, não vão estar em contradição, não vão estar em situação de ilegalidade, de irregularidade, porque as legislações são extremamente semelhantes. Quando você fizer uma leitura mais apurada do decreto do fomento e da lei do marco regulatório do fomento, você vai perceber a grande semelhança entre os dispositivos. Então, o decreto do fomento ele já deu uma grande segurança jurídica para a execução dos gestores estaduais e municipais que estavam executando recurso da Lei Paulo Gustavo, recurso da Política Nacional Aldir Blanc. Um ou outro ainda questionava, olha, mas isso é em âmbito de decreto, etc. Apesar de, é importante registrar, não há até hoje nenhuma ação questionando a constitucionalidade do decreto do fomento. Ao contrário, o decreto do fomento, quando foi publicado, na mesma semana teve um artigo do ministro Messias, né, ministro da AGU, e o ministro Vinícius Carvalho, da Controladoria Geral da União, defendendo as inovações que o decreto do fomento trouxe. Mas agora a gente não está falando só de um decreto, a gente está falando de uma lei sancionada, de uma lei em vigor. Então, a segurança jurídica ela ainda é muito mais robusta, muito mais ampla. Além disso, o marco do fomento ele vai se aplicar não somente à execução da PENAB e da LPG, como ele pode ser utilizado pelos estados e municípios no âmbito dos seus recursos, dos seus editais locais, inclusive com recursos próprios, né? A lei ela tem essa possibilidade, essa abrangência. Então, registrar que as minutas que o MINC disponibiliza, né? Vocês sabem aqui no âmbito do Ministério da Cultura, tanto na Lei Paulo Gustavo quanto agora na PENAB,
quase toda semana sai uma minuta nova, um modelo de edital para ajudar, para contribuir na boa execução dos recursos. Esses editais são elaborados por toda a nossa equipe técnica, são validados pela nossa Conjur, né, que faz parte, é a Advocacia Geral da União, então, quem analisa, quem verifica a legalidade de todas essas minutas antes de elas serem publicadas no site do MINC. Então, para você, gestor, para você, gestora, que tem uma dificuldade ou que ainda não tem uma definição ali do escopo com o seu jurídico, com a contabilidade, com outras secretarias, de como é que se constrói um edital, tem no site do Ministério da Cultura um amplo rol de minutas de editais, de minuta de edital de prêmio, de minuta de edital de ações culturais, de bolsas, que você pode utilizar e já facilita, porque são minutas que tiveram um estudo técnico e já tem uma validação técnica, jurídica e administrativa no âmbito da União. Então, todas as minutas que estão no site já estão atualizadas com as previsões do marco do fomento. Então, para tranquilizar também, Tiago, eu peguei e baixei aqui a minuta uma semana antes, o dia 28, acabei lançando depois. Quando você for ver a minuta, basicamente, foi uma adequação de terminologias e a inclusão da previsão do marco do fomento ali na parte inicial, onde falava a legislação que seria aplicada naquele edital. Vamos passar adiante. Já publiquei meus editais PENAB antes do marco regulatório do fomento. E agora? Então, essa é a grande pergunta, né, Tereza, que tem chegado para a gente aqui. Ah, meu Deus, precisa cancelar, o pessoal viu a notícia, tem que anular tudo, o procurador está preocupado, a controladora geral ligou aqui para entender. E aí, não, pessoal, não precisa cancelar todos os editais. Os editais e instrumentos jurídicos permanecem regidos, né, governados pela legislação vigente na época que eles foram publicados, e reforçando, os editais publicados com base no decreto 11.453, que é o nosso decreto de fomento, já estão em conformidade, mais uma vez, os editais que foram publicados com base no decreto de fomento já estão em conformidade com as normas e procedimentos previstos nesta nova legislação, no marco regulatório do fomento à cultura. Mais uma pergunta. O marco do fomento à cultura vai ser regulamentado, então, já que você está dizendo que ele já está aplicado, já está valendo? E a resposta é sim. Apesar dele ser vigente, dele ser aplicado desde o momento da sanção, há alguns aspectos no texto da lei que demandam um detalhamento de como vão funcionar, ou seja, demandam uma regulamentação. Esse é um processo natural, as leis são publicadas e a grande maioria delas demanda uma regulamentação, em todo ou em parte. No caso do marco do fomento, a gente já viu que ela não demanda, ela não precisa esperar ser regulamentada para estar valendo, ela já está valendo. Mas sim, o Ministério da Cultura vai elaborar um decreto regulamentador em conjunto com o governo como um todo, para ser publicado, entrando em maiores detalhes, em maiores especificidades, né? Até para unificar, não adianta a gente ter um decreto do fomento, depois um decreto do marco, que tem ali em contradição. Então, a ideia é dar uma analisada no todo, ou seja, em todas as normas que estão regulamentando o fomento antes do marco, para a gente fazer um processo de unificação de forma simplificada, de forma didática. Eu não estou dizendo que necessariamente vai precisar ser um único decreto que vai regulamentar tudo, mas essa leitura coletiva, conjunta, para evitar qualquer ruído, para evitar qualquer contradição, para entrar num detalhamento maior de um termo que a lei traz, de como funciona, de como se aplica, de como é a transição, vai ser realizado. Esse processo está sendo discutido no âmbito do sistema MINC, pela ministra, pela Secretaria Executiva, pelo corpo de dirigentes. Né? Muito em breve vai ser publicado de que forma esta metodologia vai ocorrer, quais os espaços de consulta, de diálogo, desde já adiantando. É óbvio que para fazer esse processo de regulamentação tem que haver diálogo com as gestões públicas dos estados, municípios, tem que haver diálogo com quem executa, né, a política cultural na ponta, seja do ponto de vista da gestão, seja dos fazedores de cultura. No artigo 48 do Marco do Fomento, a gente vai ter que os estados, DF e municípios poderão
elaborar regulamentos específicos para a execução do disposto nesta lei, ou optar pela aplicação do regulamento editado pela União ou por outro ente federativo. Isto por quê, pessoal? Porque, naturalmente, a gente vive num sistema federalista, né, onde há a autonomia dos entes federativos, mas é importante compreender, olha, a autonomia é diferente de uma independência absoluta. Nós vivemos todos no mesmo país, então tem um arcabouço legal geral, a competência no âmbito da Constituição para legislar sobre cultura é concorrente, né? Ou seja, a União, os Estados, os municípios podem legislar, mas então é garantido naturalmente aos entes federativos uma regulamentação própria, mas ela não pode ir de encontro, né? Desrespeitar frontalmente ali os objetivos, as diretrizes estabelecidas por essa legislação geral. Da mesma forma, não é razoável a gente esperar que nossos mais de 5.500 municípios, cada um vai ter uma lei própria, especificando. Não é necessário, né? A gente tem uma legislação nacional que ela pode, inclusive, isso é explicitamente expresso no texto da lei, ser utilizada da mesma forma que a gente. Então, isso que eu estou trazendo aqui não é nenhuma novidade para quem está executando a PNAB, a LPG, é da mesma forma. Você tem uma legislação, você teve um decreto, né, que regulamentou a política, além do decreto do fomento, mas, naturalmente, o Estado e o município que deseja fazer uma regulamentação própria tem essa autonomia, desde que não desrespeite às diretrizes, né, os conceitos ali, os princípios, as normas existentes na legislação nacional. Então, Tiago, você está dizendo que se a gente diagnosticar aqui que não é necessário, podemos nos basear na legislação nacional? Sim, pode. E aí, o que for de regra específica, você vai colocar no âmbito dos editais, né? Nos âmbitos dos chamamentos. Vamos adiante. Decreto do fomento versus marco regulatório. Né? É idêntico? Não, tem algumas diferenças pontuais. O marco ele é mais amplo, né? Então, aqui eu estou trazendo as diferenças pontuais sobre a PNAB, porque o marco ele é mais amplo. Ele vai poder ser utilizado, inclusive, para outras políticas que não fomento direto, né? Para patrocínio privado, etc. No âmbito da PNAB, cumpre trazer aqui para demonstrar como são diferenças pontuais. Por exemplo, a gente tem diferenças de nomenclaturas, ou seja, de nomes, né, que são atribuídos a determinados instrumentos. No marco, a gente fala de recibo, quando estou fazendo o edital de prêmio, o termo do decreto do fomento fala em recibo, e no marco eu falo em termo de premiação cultural. Outra diferença de nomenclatura. Um fala em relatório de execução do objeto, o outro em relatório do objeto da execução cultural. Um fala em relatório de execução financeira, o outro fala em relatório financeiro da execução cultural. Ou seja, percebam que são diferenças de fato muito sutis, que não carregam em si nenhuma mudança no mérito, no significado. Então, o recibo, em um termo de premiação cultural, ele tem a mesma essência. O relatório de execução do objeto, o relatório de objeto de execução, é o mesmo documento, só está mudando ali a nomenclatura. Mais uma vez, aqui uma diferença que a gente tem entre o decreto e o marco é sobre o descumprimento de encargo em bolsa cultural. Só 30 segundinhos ali, voltando, né? A gente tem que prêmio é uma doação sem encargo, ou seja, é a figura jurídica de uma doação, que é um reconhecimento por algo já realizado, que não demanda nenhum encargo. O que isso quer dizer? Não demanda nenhuma obrigação, nenhuma contraprestação. É um dinheiro livre, é um reconhecimento pelo que já foi, pelo que já aconteceu, pelo que você, agente cultural, você, comunidade, território, já é. Não precisa fazer um relatório, nem simplificado, nem de foto, nem prestação de conta. O dinheiro é livre, não tem encargo. Na Bolsa, é uma doação com encargo. Diferente ali de um projeto que tem um plano de ação, um cronograma, um orçamento que tem que ser observado. Na Bolsa, o encargo é o conteúdo em si. É sempre que a gente gosta de fazer, apesar do decreto de fomento ser importante, e do marco do fomento reforçar isso. O conceito de bolsa é mais amplo, não é só aquele tradicional, mas pegando um exemplo tradicional que fica fácil de compreensão, uma bolsa de mestrado, uma bolsa de pesquisa.
né? O encargo ali que vai ser cobrado é em relação, olha, você tem que concluir a pesquisa, você tem que entregar o artigo, a dissertação, o recurso, a bolsa que você recebe, você está tirando xerox, usando para se alimentar, para se deslocar, não interessa para a administração. Mas há um encargo ali, né, que tem que ser comprovado. Pois bem, feito esse relembramento, né, qual a diferença entre o decreto e o marco do fomento? No decreto, falava que o não cumprimento deste encargo, ou seja, você é agente cultural, ganhou uma bolsa, você tinha ali um encargo para fazer, né, demonstrar que fez o curso, a dissertação, demonstrar que realizou a atividade de intercâmbio, enfim. Se você não comprovar, pelo decreto do fomento, você estaria sujeito à suspensão da bolsa, que bolsa muitas vezes vai ser em parcelas, o cancelamento da bolsa ou a determinação de ressarcimento de valores. Já na lei do marco do fomento, a gente vai ter no artigo 25, parágrafo 1º, que no caso que não houver a comprovação do cumprimento do encargo, o processo será encaminhado à autoridade responsável, né, que poderá resultar em uma das seguintes medidas: pagamento de multa, nos termos do regulamento. Que regulamento? Pois é, olha, aqui um ótimo exemplo que vai precisar ser regulamentado, ou seja, o decreto, né, uma outra norma vai ter que regulamentar, entrar num detalhe de como funcionaria, por exemplo, esta multa. Qual o parâmetro? Tem gravidades de medidas, tem valores a serem colocados ali como referência. Então, pagamento de multa. E 2, suspensão da possibilidade de celebrar novo instrumento do regime próprio de fomento à cultura pelo prazo de 180 a 540 dias. Então, esse, né, lembrando aqui, é um ponto, o artigo 25, que, sem dúvida nenhuma, doutora Kisa, a gente vai ter que ter atenção no processo de regulamentar para entrar nesse detalhamento. Olha, quando vai ser 180, quando vai ser 540, essa multa é baseada em quê? Depende do valor, pode depender do valor do projeto, pode depender da gravidade da conduta, né? É óbvio que vai ter sempre direito à ampla defesa, contraditório, né? Então, vejam aí, essa é uma das diferenças mais concretas que existe entre o decreto de fomento e o marco regulatório. A gente sabe que bolsa acaba sendo nos editais ainda pouco utilizado nas gestões públicas Brasil afora, mas foi importante, é importante a gente trazer esse apontamento aqui, porque é uma diferença bem específica que já ocorre no âmbito da PENAB. Então, caminhando para o encerramento, né, eu juro, o decreto do fomento foi revogado com a publicação do marco? A resposta é não. Ele continua vigente, deve ser aplicado, inclusive nos novos editais, naquilo que não for diferente do marco. Então, basicamente, olha, você está executando a PENAB LPG, você vai ali citar o marco do fomento à cultura, mas vai citar também o decreto do fomento, porque ele hoje é o regulamento detalhado existente. Se no regulamento do marco for revogado, decreto, enfim, isso vai ser amplamente colocado, divulgado. Mas hoje o decreto do fomento continua valendo e continua sendo necessário de ser observado e aplicado. Só naquilo que for diferente, que foi o que a gente acabou de ver aqui. Então, se você for colocar ali a sanção para o descumprimento do encargo de bolsa, você já vai ter que fazer referência ao marco do fomento. Ou se você for utilizar a nomenclatura, mas, olha, acabou publicando aqui usando a nomenclatura, também não vai ter um prejuízo, né? Porque o mérito, né, é o mesmo. A gente viu ali 3 diferenças muito pequenas de nomenclatura entre o decreto e o marco do fomento. Posso aplicar o marco regulatório do fomento aos termos de execução cultural já vigentes? Sim. Isso vai estar lá no final, inclusive foi um debate jurídico grande, se esse artigo podia mesmo, tal. E sim, né, ele foi aprovado em todas as instâncias, né, que é a aplicação ali transitória, ou seja, para instrumentos culturais já existentes, vai poder ser aplicado o marco do fomento. Eles permanecem, né, a regra, mais uma vez, a regra continua valendo os instrumentos jurídicos vigentes na época da celebração, na época do edital, na época do termo de ajuste, do contrato, depende como você chama aí, né, do TEC, do termo de execução cultural, continua vigente. Mas, se a avaliação, então é uma exceção, caso a avaliação da administração pública
considerando a conveniência, a oportunidade, considerando a perspectiva de eventualmente retroagir para beneficiar tanto os princípios administrativos quanto a boa execução pelo agente cultural, pode ser aplicada aos instrumentos ainda vigentes, se for uma celebração, aí precisa de um termo aditivo, ou aos instrumentos com vigência encerrada no âmbito da prestação de conta. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai trabalhar melhor também no processo de regulamento, mas é uma previsão, é uma garantia que está explícita na legislação. Então, isso eu lembro, no âmbito dos fóruns de gestores, secretários estaduais, foi muito comemorado a previsão desta redação, porque, eventualmente, ela pode ser utilizada aí para tratamento de passivos, né, para a construção de entendimentos que outrora eram mais complexos no âmbito ali de diálogo com órgãos de controle, etc. E aí acabou. Eu disse que era rápido. Agradeço demais. Né? Espero que a gente tenha contribuído aqui mais uma vez. Né? Ainda vão ter vários outros momentos, comigo, com Tereza, com Kise, com Laís, com toda a equipe do Ministério da Cultura, para falar de marco do fomento, mas a gente tinha a preocupação de garantir esta live nessa semana, para tranquilizar, para mostrar que a execução da PNAB da LPG não é cancelada, não é interrompida, né? A cultura tem que continuar, as políticas públicas têm que continuar, e o marco do fomento traz mais garantia, mais segurança jurídica para todo mundo. Então, Laís, te devolvo a palavra, mais uma vez, obrigado. Obrigada, Tiago. Recebemos algumas dúvidas aqui no chat, lembrando que eu vou ler só as dúvidas que têm relação com o tema de hoje, tá bom, pessoal? Primeiramente, Gustavo Dutra perguntou como que vão ficar as contratações de artistas locais e nacionais por inexigibilidade. Ele pergunta se não vai ser mais aplicado o artigo que fala sobre isso na Lei de Licitações e Contratos. Aí eu acho que vale a pena, Tiago, você explicar quando que o gestor público vai usar a Lei de Licitações e Contratos e quando que ele vai usar o marco. Eu gosto que só vem pergunta simples, pergunta que demanda aqui uma tese de dissertação, mas vamos lá. E desde já pedi ajuda aqui para minhas estimadas colegas, Laís, Kise, Tereza, para complementar. Mas, olha, isso é uma pergunta muito importante. Porque, veja só, o marco do fomento ele é explícito, que não se aplica à lei de licitação. Mas, veja só, não se aplica à lei de licitação quando eu estiver falando de fomento à cultura. Não quer dizer que o marco foi publicado, revogou a lei de licitação. Que eu, Secretaria de Cultura, não vou mais aplicar a lei de licitação. Não é isso. Aquilo que, por sua própria essência, for contratação direta, for inexigibilidade, for reforma, vai seguir sendo aplicado às leis de contratação pública como um todo. A não aplicação da lei de licitação é para quando a gente estiver falando de editais, de mecanismos de fomento à cultura. Então, a gente está estabelecendo um regramento, um regime próprio jurídico para o fomento à cultura. Então, fazendo uma leitura apurada e completa da legislação, você vai perceber isso, né? Tem um regramento próprio. Não quer dizer... E aí, pro fomento à cultura, se estou fazendo um edital de prêmios, se eu estou fazendo um edital de termo de execução cultural, de bolsa cultural, de intercâmbio, a lei de licitação não se aplica. Mas, se eu estou fazendo, eu gestor da cultura, contratações diretas, execuções diretas, vou reformar aqui o teatro, vou contratar aqui para o show, né, da minha cidade, o fulano de tal, contratem artistas locais aí, sempre defendendo, né? Mas aí eu vou observar as regras de contratações gerais da administração pública. O marco vai ter um ponto ou outro ali de diálogo, de inflexão, mas uma lei não revogou a outra, tá? Só reforçando isso. E para complementar a fala do Tiago, acho importante a gente fazer menção ao parágrafo 4º do artigo, deixa eu só ver aqui, 2º da lei do marco, que fala justamente que o regime previsto na 14133, que é a lei de licitações, será utilizado nos casos em que a administração pública necessitar adquirir bens ou contratar serviços, vedada a aplicação do disposto no artigo 184, que é sobre instrumentos congêneres da lei de licitações, aos instrumentos específicos de fomento cultural estabelecidos nos regimes jurídicos do caput da lei do marco. Então, exatamente, né? O fomento está muito claro que a gente vai utilizar a lei do marco e essas aquisições, né? Que são aquisições que têm esse caráter muito
de atividade meio, elas continuam sendo feitas por meio da lei de licitações. E uma discussão que surgiu recentemente na Conjura, que a gente está enfrentando, é porque a listagem do artigo 15, que é de que forma podem ser utilizados os recursos do termo de execução cultural, ela tem que ser interpretada, assim, do que a gente está construindo aqui como entendimento, ela tem que ser interpretada em consonância com o objetivo do marco, que é justamente o fomento à cultura. Então, você não pode utilizar o marco para uma contratação de serviços única e exclusivamente só porque ele está listado no inciso 1º do artigo 15. Tem que ser num contexto de prestação de serviços que está incluído numa ação de fomento cultural, numa ação cultural, né? Não dá para fazer a interpretação de forma compactada e utilizar os incisos para subverter a lógica das contratações de serviços e bens e deixar de utilizar a lei de licitações quando ela ainda é necessária. Exatamente, Kise e Thiago. Pegando o gancho dessa pergunta, eu já vou emendar em outra parecida, que aí Kise também já pode contribuir conosco. Também perguntaram aqui como que fica o Miroski. Viviane e Thales estão questionando se a lei do Miroski continua sendo utilizada, não pode mais usar o Miroski para cultura. Explica aí para gente, Kise, como que fica essa ação aí do Miroski, pode usar ainda, não pode? Então, a gente também se deparou com esse questionamento. O nosso entendimento, por hora, e a gente ainda não fez esse debate de maneira mais ampla, especialmente com as outras procuradorias que vão também tratar do assunto no âmbito das suas competências, mas o nosso entendimento é no sentido de que a Miroski continua sendo aplicada nos casos de contratações com as OSCs, e, por exemplo, a Política Nacional Cultura Viva também é uma lei específica. Então, as ações culturais inseridas no Cultura Viva continuam sendo disciplinadas pela lei do Cultura Viva. Então, a gente está se direcionando para essa interpretação. As Miroskis continuam sendo disciplinadas, as parcerias em razão da Miroski com as OSCs, pela lei específica das OSCs, e Cultura Viva também, como tem uma lei específica, continua sendo disciplinado por aquela legislação. E aí, aproveitando, né, é isso, acho que é um ótimo paralelo, assim. Então, mais uma vez, o marco do fomento ele vai se aplicar quando a gente estiver diante de perspectiva de fomento cultural, né? Então, mesmo que seja uma licitação no âmbito da cultura, a gente não extinguiu a licitação, não está proibido a licitação na cultura, nem está proibido o Miroski, né? Então, são legislações próprias que continuam valendo quando se tratar, para nós, você viu uma emenda parlamentar, vamos repassar para uma entidade da sociedade civil, é Miroski a regra, mesmo sendo uma atividade de cultura. A mesma coisa, olha, vou fazer uma reforma no museu, lei de licitação, né? Lei de contratação pública. Agora, o fomento cultural ele continua aplicado à legislação específica. Então, isso quer dizer o seguinte, a gente fez um edital na Secretaria de Cultura, né? Esse entendimento que estamos trabalhando aqui para deixar mais nítido. Fizemos um edital aqui na Secretaria de Cultura Municipal. No edital, o que o marco define como agente cultural? Pode ser pessoa física, pode. Pode ser pessoa jurídica com fins lucrativos, pode ser pessoa jurídica sem fins lucrativos. Então, se for uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, executando uma emenda parlamentar, se for uma OSC executando emenda parlamentar, é Miroski. Se for uma OSC concorrendo no edital de fomento normal, enquanto agente cultural cadastrado no Distrito Federal, em Pernambuco, você aplica o marco do fomento. A mesma questão do ponto de cultura. O ponto de cultura tem uma legislação própria. Agora, então, quando eu estiver celebrando termo específico do Cultura Viva, continua valendo a lei de Cultura Viva. Mas não quer dizer que o ponto de cultura é impedido, é proibido de concorrer a um edital de premiação, um edital de termo de execução cultural, né, regrado pelo marco regulatório do fomento à cultura. Tá bom? Obrigada, Thiago e Kise. Chegou uma outra dúvida aqui também, Lucas Kaffer. Ele pergunta se a Presidência da República vai revogar ou alterar o decreto de regulamentação da LPG e o decreto de regulamentação da PENAB, vez que eles determinam a utilização do decreto 11.453. E aí, Tereza, vamos revogar? Vamos alterar? Acontece que o decreto, posso responder isso, né?
o decreto de regulamentação da PNAB não aborda apenas as questões afetas às pactuações ou às regras de fomento. É possível que a gente precise fazer uma atualização, alguma coisa nessa linha, mas revogação não, né? E aí, até aproveitando o ensejo, Tiago, relembrar as pessoas que isso que você enfatizou bem, da diferença entre prestador de serviço e agente fomentado ou fomento, também acontece hoje, né? Então, assim, o contrato é contra a prestação de serviço, né? Então, essa lógica ela é mais evidenciada agora do que estava implícito nas outras regras, e que é preciso tomar cuidado realmente com essa questão para não confundir, né? Mas, enfim, voltando à história da PNAB, lógico que vai haver necessidade de atualização, mas revogação não, né? Obrigada, Tereza. Bom, agora eu vou ler a dúvida aqui da Miriam Nádia. Ela pergunta, no artigo 8º, no inciso 4 da lei, menciona que é necessário, na fase de planejamento e chamamento público, né, assinatura e publicação do edital com minuta de instrumento jurídico em anexo. E aí ela está perguntando que minuta de instrumento jurídico é essa? Então, vocês podem explicar para a gente o que é um instrumento jurídico do fomento à cultura? Eu gosto que o pessoal está com a lei aberta aí, né? Está todo mundo atento, então eu estou abrindo aqui só para confirmar o inciso. Mas, de maneira geral, pessoal, veja só, a gente vai ter, no marco do fomento, possibilidades distintas de fomento à cultura. A gente pode estar falando de um edital, de um chamamento público, que vai resultar na assinatura de um termo de execução cultural. Ou a gente pode estar, ou seja, vai ter um cronograma, um plano de trabalho, um plano de ação que tem que ser executado, né, e prestado conta. Lembrando, prestando conta sempre com foco no objeto, tá bom? Mas vai ter que demonstrar ali, olha, planejei aqui, tem relatórios, pode ter relatórios parciais e tal. No final, ali, a comprovação do cumprimento do objeto. Ou eu posso estar diante de um termo, né, de um chamamento público, de um edital, que vai resultar numa premiação. Ou eu posso ainda estar diante de um que vai falar de bolsa. Então, cada modalidade de fomento à cultura vai ser um edital próprio com o instrumento jurídico que vai ser firmado entre a administração e o agente cultural específico. Então, se eu estou falando de bolsa, é um instrumento. Se eu estou falando em termos de execução cultural, é outro instrumento. Né? De premiação, né? Não vai precisar de uma assinatura. É o termo que no decreto falava que era um recibo, né? Na lei agora vai falar que é um termo de recebimento, tem o mesmo conteúdo, só mudou a nomenclatura. Então, é isso que é a diferença, né? Que é importante. Quando você publica um edital, um chamamento, vejam todas as regras do jogo. E uma delas fundamental é, olha, quem ganhar este edital, quem for contemplado, vai assinar o quê? Vai contrair que tipo de obrigação? Isso mesmo. Aí, respondendo aqui também, no artigo 4º da lei, tem um rol de todos esses instrumentos jurídicos. E os nossos modelos que estão publicados no site, eles já vêm com instrumento jurídico anexo. Então, o edital de premiação já vem com termo de premiação como anexo, o edital de fomento e execução de ações culturais já vem com termo de execução em anexo. Então, você pode utilizar todos esses instrumentos que já estão no nosso site. Antes de eu dar continuidade aqui às perguntas, a gente precisa se despedir da Kise, que ela agora tem uma outra reunião. Kise, se você quiser dar um tchau aí para a galera. Eu queria agradecer o convite, acho que foi muito instrutivo, a gente fala e também aprende. Me despedir, infelizmente eu tenho uma reunião agora que foi chamada, ela atrasou, me possibilitou ficar um pouco mais de tempo com vocês aqui, mas de fato eu preciso sair da live. Foi um prazer. Bom, eu vejo aqui os colegas de mesa pelos corredores do MINC e quanto aos demais agentes gestores, a Conjure e o MINC está à disposição de vocês aí. Tchau, gente. Tchau, Kise. Brigadão pela presença. Que isso. Estamos aqui na reta final, mas ainda tem algumas perguntas, tá? Lucas Casella falou que a cidade dele ainda não publicou os editais, que está em vias de publicação, mas eles já mandaram para o setor de licitação os editais e eles querem saber se eles precisam trocar
pelos editais que estão agora no site. Aí eu não entendi se esse setor de licitação ele é um setor que cuida de todos os editais de fomento, ou se ele está falando de licitação mesmo, mas caso esteja falando de um edital de fomento que ele mandou para um setor específico, ele precisa trocar e colocar essa minuta nova que a gente publicou no nosso site? Olha, a Tereza pode me complementar, mas primeiro eu gostei da sua ressalva. Não é licitação, tá, pessoal? Eu sei que dificilmente, não necessariamente, cada secretaria vai ter um setor de análise de instrumentos de fomento à cultura, né? Muitas vezes vai ser a mesmo setor jurídico, o mesmo setor de contratações no sentido amplo, que analisa e valida todos os editais, sejam eles regidos pela lei de licitação, sejam regidos pelo MIROSC, sejam regidos pelo marco do fomento. Porque nesse patamar, a gente está falando de 3 legislações distintas. Então, se for o mesmo setor, tudo bem. Se tiver um outro setor, se esse setor for só licitação, já pega de volta, porque agora com o marco do fomento está bem explícito que não se aplica. Aí, veja, fica no critério de diálogo, eu acho, interno, porque, mais uma vez, os editais, a rigor, os editais novos que forem ser publicados, o ideal é que eles já mencionem a legislação específica do marco do fomento, sim. Mas se isso for significar para você ali, se eu já estiver na boca para sair da publicação, não há um prejuízo em haver depois algum tipo de retificação, de edição, esclarecimento, porque a gente viu que o conteúdo normativo não se altera, né? Então, você fez um processo todo baseado com o decreto de fomento, com o decreto da PNAB, né, com a legislação específica, você não está errado. Tá? Mas se ainda não foi publicado, ainda vai demorar, acho que vale um diálogo, sim, para já fazer essa atualização, que é muito pequena. Né? Já diga para ela, não precisa reanalisar tudo, não, zerar o prazo que você disse que demorava não sei quantos dias úteis e tal. Vai só adicionar essa frasezinha, você pode ver lá nas minutas que estão no site do MINC, que basicamente é um trecho ali que foi adicionado, né? Não tem uma mudança do escopo. Obrigada, Tiago. O Gustavo Dutra ainda está com dúvida. Quando que é que a gestão cultural vai utilizar um edital de fomento e quando ele vai contratar um artista? Você pode trazer alguns exemplos para a gente, Tiago? Vamos lá. Você vai Se for fazer fazer... aniversário da cidade, é o quê? Pode ser dois, mas pegando o exemplo da... E quero chamar o Zé Cabaleiro, fala aí algum artista, o Seu Valença. Como eu sou de Pernambuco, não, eu falo, você quer Gilberto chamar Gil, quero chamar um Lenine... artista famosão para tocar no aniversário da cidade. Aí qual lei que usa? Olha, a Em rigor, se você regra. vai contratar artistas consolidados, de grande renome, contratações diretas pela administração pública, Nação Zumbi, Lenine, Alceu Valença, para tocarem ali no carnaval, no aniversário da cidade, no festejo da padroeira, você vai utilizar a lei de licitação. Né? Via de regra, a lei de licitação ali, ou por inexigibilidade, etc. Mas a lei de licitação, contratação direta, não é a rigor um fomento cultural no sentido estrito, no sentido que a lei coloca. Agora, se eu vou fazer um edital para apoiar projetos dos fazedores de cultura de minha cidade, né, que aí ele vai, dentro do projeto, é uma circulação, não sei quantos shows, ou é uma oficina, ou é uma gravação de um single, ou é fazer um curta-metragem, uma peça de teatro, aí é a lei do fomento. Aí é a lei do fomento. Se for sarau, biblioteca, e se for música? Pode ser música. A música é proibida de usar a lei de fomento? Não. Só que tem que ser um projeto de música, né? Ou uma bolsa de música, ou um prêmio para reconhecer a trajetória dos artistas de música. Então, acho que deu para contribuir. Tereza, me ajuda aqui. Você acha que está nítido ou precisa reforçar mais? Eu gostaria até de colocar, que as pessoas tenham atenção, a gente está falando de PNAB, né? Da finalidade da PNAB, né? Então, a PNAB, ela é, assim, ela é endereçada para o produtor cultural, para o agente cultural, para os espaços culturais, e não para prover a administração pública de condições para fazer sua execução direta de contratação de prestação de serviço. Se você seguir essa lógica, com tudo isso que o Tiago acabou de colocar, você vai colocar da seguinte maneira: quando você licita, você está contratando um prestador de serviço, você paga esse prestador de serviço
contra a prestação do próprio serviço para a prefeitura. O fomento é a proatividade da prefeitura ou do Estado prestando um auxílio ou um financiamento ou uma ação de apoio a uma produção cultural, a um espaço cultural, a um evento ou algum produto cultural. Então, tem a diferença é a diferença da relação e da finalidade da legislação, no caso, a PNAB, que tem como endereço os agentes culturais e os fazedores de cultura. É É isso. isso, pessoal. Se tiver na dúvida, olha, lá na lei da PNAB, né, você vai ter no artigo 5º um rol, né, de ações, atividades que a PNAB pode fomentar, pode incentivar, de possibilidade. Então, na dúvida, dá uma olhada lá. Você identificou a ação que você quer fazer, está dentro do rol, tudo certo. Qualquer dúvida também pode mandar um e-mail aí. A gente sempre está respondendo, os plantões já tem. Obrigada, Tereza e Thiago. Bom, a gente tem aqui dúvidas do Newton e da Jaira. Eles querem saber se servidores públicos, afinal, podem ou não podem participar do edital. A nossa lei que foi publicada, ela ainda é silente, ela ainda é omissa sobre isso. Vai vir uma regulamentação? Como que hoje os próprios municípios e os estados podem aplicar essa regra? Vamos lá, isso é uma pergunta bem importante, né? Que no âmbito tanto da LPG quanto da PNAB, agora com o Marco, surgem sempre essas perguntas. Olha, o conselheiro de cultura e o servidor. Então, é importante esclarecer que não há uma vedação, não há, repito, uma vedação taxativa que proíba toda e qualquer participação de servidores públicos ou de conselheiros de cultura nos editais de fomento. Não é proibido. Agora, não é todo mundo permitido. Isso aqui é uma resposta que às vezes pode parecer confusa e, de fato, vai ter que ser caso a caso. E, olha, uma coisa é a Laís, que participa da gestão da Secretaria de Cultura do município X. Não é razoável que Laís, que participa da gestão de cultura daquele município, que está ali construindo o edital, que é do setor responsável pela publicação do edital, concorra àquele edital, que ela já sabia com antecedência quais seriam as regras, né, que ela está acompanhando do ponto de vista interno da gestão, todo o procedimento de como é que é selecionado, que ela conhece de perto, né, trabalha lado a lado ao colega que vai fazer parte da comissão de seleção, etc. Então, nesses casos, não vai haver possibilidade. Mas não quer dizer que a Tereza, que é professora, né, logo servidora pública, né, da rede municipal, ou da rede estadual, ou de uma universidade, que não tem nenhuma influência no poder decisório daquele edital, que não tem acesso a nenhuma informação privilegiada, que não tem nenhum poder de mando sobre as pessoas que executam aquele edital, tem que ser proibido de concorrer. Né? Foge aí a razoabilidade. Então, essa análise tem que ser feita, de fato, caso a caso. Né? A orientação que o Ministério sempre dá. Olha, os servidores e servidoras têm envolvimento direto com o edital ou estão hierarquicamente acima de quem tem envolvimento direto, não deve participar. Essa é a questão de princípios da administração pública. Estou falando aqui de um chefe de poder, de um membro de poder e tal. Daí nas orientações, nas medidas que a gente disponibiliza, coloca ali esta vedação. Né? Então, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o próprio prefeito, né? Não é razoável, não que participe dos editais de fomento, e nossos minutos ali colocam como vedação. Então, isso vai ser melhor trabalhado no âmbito da regulamentação, para justamente deixar mais explícito, exemplificativo aí essas possibilidades e vedações, mas a orientação geral é essa, sempre com cautela, mas se tiver um envolvimento direto, é vedado, né? Se não tiver um envolvimento direto, se não tiver envolvimento direto, não vai ser proibido. Então, a gente vai ter lá no marco, o que é que o marco mudou em relação a isso? Lá no artigo 6º, no parágrafo 2º, vai ter, olha, a celebração
do termo de execução cultural, do termo de premiação, do termo de bolsa, sem chamamento público, né? Só vai poder ocorrer em situações excepcionais que vão ser previstas em cada chamamento. Então, isso também, eu vi uma pergunta no chat aí, perguntando, olha, tem que ter sempre chamamento público, eu já estou me adiantando aquela aí, né? Ela está lendo as perguntas, mas como está aberto aqui, já emendando essa. Então, essa pergunta sobre se pode ser sem chamamento em situações excepcionais, tal qual já existe hoje na legislação. A regra, pessoal, como a Tereza muito bem colocou, sempre é bom privilegiar o chamamento, a concorrência, a amplitude da transparência e da participação. Ora, naturalmente, tem situações excepcionais, né, que não demandam um chamamento. Olha, eu vou premiar todo mundo desta categoria que morar em tal lugar. Isso aqui no chamamento. Então, olha, é uma situação excepcional, uma calamidade, uma inexigibilidade. Estou querendo aqui algo muito peculiar, algo muito específico. Então, vai poder ter essas exceções. Tá? Então, reforçando, sobre os impedimentos, isso vai ser melhor trabalhado no regulamento, mas a regra geral, se tem envolvimento, não pode, né? Mas não há uma proibição linear, geral, por causa da professora, por exemplo, e da mesma forma os conselheiros de cultura. A lei é explícita em dizer que não é proibido conselheiro de cultura participar dos editais de fomento. Agora, se o conselheiro de cultura faz parte do processo de seleção do edital, faz parte do processo interno de definição da comissão, de construção ali, aí vai haver um nítido conflito de interesse, né, que tem que ser analisado caso a caso, aí tem que prevalecer a isonomia, né, a não concorrência. Tereza, quer falar mais alguma coisa? Acabei falando muito aqui, não sei se confundi todo mundo. Não, eu acho que é isso aí que você falou mesmo, é dentro dessa lógica. Quando se coloca que a concorrência é sempre uma maneira de você manter imparcialidade, com critérios conhecidos, dar transparência para as escolhas, né? É óbvio que também há possibilidade de se fazer alguma coisa, ou necessidade de se fazer alguma coisa que ao qual isso não se aplica. Então, por exemplo, um cadastramento, né? Quando você faz um cadastramento, vou dar um exemplo que não é nem da cultura, mas para cadastrar. Não vou dar um exemplo. Ponto de cultura, né? Tem cadastramento do ponto de cultura. Você, a partir do cumprimento de alguns requisitos, você faz um cadastro de ponto de cultura. Então, depende da natureza da ação, mas de um modo geral, o chamamento público é o instrumento que melhor é, é, retrata, né, a possibilidade aberta para todos de participarem e de serem escolhidos, né? E é lógico que essa decisão do gestor tem que ser sempre amparada numa motivação, né? Porque é isso que no final das contas vai definir o que é adequado fazer. Aí recorrer à bendita caixa de ferramentas das quais a gente está falando, né? Então, se precisa fazer um furo, faça, né? Pegue uma furadeira. Se precisa pregar um prego, tem que ser um martelo. Então, assim, há casos em que isso vai acontecer, de ser impossível fazer um chamamento. Se você vai atender uma população quilombola, por exemplo, uma comunidade, tem questões associadas a isso. Depende da natureza da intervenção que vai ser feita. Obrigada, Tereza e Thiago. Vou fazer aqui as últimas duas perguntas, tá? E a gente encerra. Algumas pessoas estão querendo tirar dúvidas sobre PAA, sobre alguns artigos específicos da PENAB. Hoje a gente vai tentar focar aqui nessa interseção, né, entre o marco e a PENAB, mas quem tiver dúvidas específicas sobre a PENAB que não conseguiu tirar aqui, pode encaminhar para o nosso e-mail, penab@cultura.gov.br, e aí vou fazer aqui as duas últimas perguntas. O tema da licitações e contratos sempre volta, né, misturando aí com o marco. E aí, Evandro pergunta se quando for contratar assessoria, se é realmente com lei de licitações. E aí já vou emendar na pergunta da Patrícia, que é quando faz o chamamento de parecerista. Esse chamamento, ele segue também a lei de licitações e contratos ou vai seguir aí a lei do marco? Muito bom, ótimas perguntas, pessoal. Olha, a princípio, eu estou falando de uma consultoria,
eu vou estar falando de uma contratação direta ali, que vai observar a lei de licitação, ou o Miros, que a gente viu aí alguns estados fizeram um processo, né, que é interessante também, porque faz um chamamento público, né, para hóspedes interessados em promover a assessoria técnica ou a condução de determinadas etapas de pesquisa, enfim, relacionado ali aos 5% da LPG ou PENAB, e aí a hóspede selecionada firma, né, via Miros, um termo com a Secretaria de Cultura contratante. A contratação de pareceristas também, né, no meu entender, inicialmente vai observar as leis de contratação. Geralmente, parecerista está falando ali de um credenciamento, né? Você tem um banco de pareceristas e tal. Então, veja, são profissionais da cultura que vão estar atuando em editais do fomento à cultura, mas que serão contratados via regras gerais de contratação. Mas os editais que eles vão julgar e vão aplicar serão aplicados por o marco do fomento, tá? Então, é isso. Não sei se vocês podem desenvolver aí, de repente, um prêmio para pareceristas da cultura. Aí você vai dar um prêmio para o melhor parecerista, certo? Fazendo aqui uma brincadeira, mas reconhecendo esse valoroso trabalho, né, desses profissionais, que precisa ser reconhecido e com a LPG e a PENAB, a demanda de pareceristas vem sendo cada vez maior. É muito importante também a gente estreitar esse diálogo, pensar em melhores condições para o desenvolvimento desse trabalho de valorização. Acho que os gestores de pareceres são sempre criticados quando sai o resultado do edital, mas é um processo complexo de eterna aprendizagem e melhoria. Então, voltando, sim, você vai aplicar regras de contratação geral, né, que podem ser via mirosca ou via licitação para a contratação desse serviço, mas os editais serão via marco regulatório do fomento. Só complementando, Tiago, que no caso de pareceristas, de um modo geral, se contrata são pessoas físicas, né? Então, é um prestador de serviço profissional, que, inclusive, isso que você falou, existe já um movimento, uma organização que demanda até que sejam reconhecidos como uma ocupação profissional específica, mas é na mesma lógica do que já tinha sido feito, do que ele já tinha falado. Ele é o prestador de serviço. E, no caso do parecerista, mais ainda essa relação se caracteriza em uma relação de trabalho entre o poder público e o contratado, né? Aí não caberia outra coisa senão o processo de cadastramento, como é o que o Ministério faz, né? A gente faz o cadastro e depois faz inexigibilidade por conta do cadastro, que aí é um contrato individual com cada prestador de serviço. Quanto a isso, não há dúvida. Realmente só se aplica a lei das licitações. Isso mesmo, Tereza e Thiago. A gente está finalizando por aqui. Chegou uma dúvida que não tem a ver com o nosso tema, mas que eu achei importante falar. Ereni perguntou sobre o prazo que terminaria hoje, né, de instituição do Conselho, do Plano e do Fundo da Cultura. Perguntou se iria prorrogar esse prazo para quem aderiu à LPG. Ereni, já foi suspenso o prazo, tá? Anteontem foi publicada uma portaria de suspensão enquanto a gente está regulamentando uma outra lei muito importante que foi publicada esse ano, que é a lei que trata do Sistema Nacional de Cultura. Aqueles municípios que tiverem condições já podem instituir, mas aqueles que ainda não conseguiram instituir até hoje, esse prazo aí foi suspenso, tá bom? Não tem a ver com o tema, mas eu achei importante, até porque seria hoje o prazo, então é importante mencionar. Quero agradecer aí, Tiago, Tereza, a nossa intérprete de Libras, Guilherme, que está aqui na transmissão, Carol, que está auxiliando nas perguntas, toda a nossa equipe aqui do Ministério da Cultura que atuou para que a gente pudesse fazer essa live hoje. Agradeço também a presença de todas as pessoas que estão aqui conosco e quem está assistindo também depois do gravado, que está aí utilizando um pouco do seu tempo para bater esse papo com a gente, para conhecer um pouco mais sobre o nosso marco regulatório do fomento à cultura. Agradecer e falar que toda quinta-feira, às 16 horas, a gente tem esse encontro marcado aqui no YouTube do MINC e a gente aguarda vocês nas próximas. Tereza e Thiago, querem fazer aí uma saudação final?
Apenas agradecer a audiência e a paciência. É isso, pessoal. Só agradecer. Estamos juntos. O marco é uma conquista, uma vitória histórica. E cada um de vocês fez parte disso. A cada embate que a gente fazia com o tribunal, com o jurídico, na Câmara, do espaço legislativo, na sociedade, para dizer que a cultura precisava ter uma regra própria, que a lei de licitação não podia ser aplicada secamente, que precisava ser observado as peculiaridades do nosso setor da cultura. Essa vitória é de todo mundo. Vamos embora, estamos com cada dia mais segurança jurídica e o Ministério da Cultura vai mergulhar de cabeça agora, com toda a prioridade e dedicação, na regulamentação do marco e seguir com todos os canais de atendimento e de assistência para as gestões públicas, estaduais, municipais e para os fazedores de cultura, para que a gente garanta aí mais uma boa e recorde execução da LPG e da PENAB esse ano. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.